Olá! Há perguntas que se repetem ao infinito, sempre retornam. Uma dessas perguntas: o que é arte? A arte seria algo da ordem do eterno? Ou quem sabe poderia ser efêmera? Ou também, quem sabe o conceito de arte já nem tem importância? Para conversar sobre essas e outras questões, convidamos o artista plástico e professor Marcelino Peixoto. Bom, Marcelino, como a gente estava dizendo, eu acho que há muitos e muitos séculos o homem se pergunta o que é a arte. Eu imagino que cada época deu a sua resposta e levantou até essa pergunta de uma certa forma, não é? Você, como professor de arte, imagino que você tem a ver com essa questão sempre, né, em sala de aula. Não, sim. Grato pelo convite, né, para, de fato, trazer a arte para o cotidiano, né, para uma linguagem que possa ser mais clara, né, mais simples, né. É bom começar a responder, né, essa pergunta, né, dizendo mesmo dessa sua colocação, há vários séculos, né. Tem um modo de datação, né, que nos coloca hoje, 2017, século XXI, né, já vivendo a vanguarda do século XXI, né, nós estamos na segunda década do século XXI. E aí é importante, sim, talvez a gente ir a essa pergunta, né, ir a essa palavra, né, para dizer o que é arte, tem que chegar na palavra arte. E talvez ela seja distinto do que a gente chama de história da arte, né, que é uma construção do século XVI até o século XX, até o nosso tempo. Uhum. Né? É ótimo poder dizer, por exemplo, que século XVI, o período do mundo mercante, inaugura para a gente também o Brasil. Né? Então, quando a gente fala do século XVI, quando a gente fala do início da história da arte, nós estamos falando também de Brasil, descobrimento do Brasil, sei lá, Renascimento, Michelangelo, Leonardo, Escola de Florença, práticas mercantes, Brasil. Porque é interessante perceber então que a construção da ideia que nos chega até hoje sobre arte é fruto, né, de um interesse de construção de um modo que afirma um modo mercante, de um Estado mercante. Né? Vamos pensar então que História da Arte como disciplina nasce em Florença, século XVI, unindo uma classe de fazedores de obra, né, de operários, por assim dizer, né, e no interesse de negociação direta, se unem e se aproximam da corte de Florença. Então, a primeira academia de arte, né, tira o artista do lugar do fazedor de coisa e coloca ele como articulador de um saber e de um conhecimento específico, nasce no século XVI. E ela é construída tendo como diretores Cosimo de Médici, um príncipe da família de Médici, e Michelangelo, um artista. A construção em torno dessa vinculação entre o Estado, né, e o artista, né, a partir de um profissional liberal, instaura uma necessidade de formação desse artista, né, para desvinculá-lo da relação direta do fazedor de coisa, do homem, da matéria ou do construtor. Você está falando isso, eu me lembrei agora uma aula da Feiga Stroller, né? Sim, ela citava, na aula, ela mostrava que o Da Vinci, ao se oferecer para determinado rei como artista, ele elencava uma série de habilidades que iam de coisas manuais até banais. Sim. Ele estava se apresentando como um fazedor mesmo, não era, sim, essa aura do artista que talvez tenha vindo mais tarde. No século XIX, certamente essa aura existia. Sim, é interessante isso, porque assim, o homem do século XVI, o homem da ciência do século XVI, é esse sujeito que busca, na observação direta e no modo como as coisas são, né, o seu fundamento,
vamos falar que o nascimento das ciências naturais estão aí no século XVI. Então, o modo de fazer arte é através da observação direta. Então, o Leonardo e o século XVI valorizam esse modo de ser, onde o sujeito se coloca para observar empiricamente a natureza das coisas como elas são. E é interessante porque assim, o Leonardo ele articula, ele é um sujeito fundador de uma pauta acadêmica, de um modo de se aproximar com a imagem, né, ou de se aproximar com o fazer arte, que passa pelo estudo dos fenômenos, né, pelo estudo das anatomias, né, entender como as coisas são, o estudo da matemática, né, o estudo dos grandes mestres, na verdade, uma pauta que fundamenta os modos de ser acadêmico que sistematizam isso no século XVII. Né? Então, é interessante perceber que se os artistas renascentistas não tinham uma pauta acadêmica, os do século XVII, a partir da fundação das academias, passam a estudar segundo uma pauta acadêmica. Ah, interessante. Agora, e a gente dando um salto assim já para o século, talvez para o século XIX, como que é a concepção do que é arte no século XIX? Porque daí já está ligado, stricto sensu, à burguesia, né? Pois é, talvez seja importante só para fechar essa articulação com a história da arte, uma certa historiografia contemporânea, ou a historiografia contemporânea, passa a pensar a arte como um acontecimento dentro de uma história maior que a história das imagens. Então, essa historiografia vai dizer que a arte, então, é um fenômeno fundado no século XVI, como disciplina, vinculado à produção de objetos artísticos, e este modo de pensar, então, se inaugura neste momento e constrói uma grande narrativa destituída de valor na década de 60, 70, com a redefinição das políticas mundiais, as mudanças de regime, né? Fim das grandes ditaduras, quebra do muro. E no caso da arte, uma relação revolucionária na década de 60 seria então desvincular o campo de interesse da arte do campo da produção de objetos artísticos. Então, toda a construção em torno do objeto é que essa historiografia vai dizer. Então, isto é a história da arte. Depois e antes, dá para contar uma história das imagens. Né? Falar da arte, então, significa falar de uma palavra que é anterior à história da arte, que está relacionada a um modo de fazer bem feito, submetido a regras específicas para fazer tecnicamente bem feito. Agora, só uma coisa, a gente fala, né, hoje na arte contemporânea, a influência direta e muito forte, a pressão do mercado mesmo, quase que o mercado definindo quem é artista, quem não é, porque uma pessoa não é artista, no dia seguinte a obra dela é não sei quantos mil dólares, então já passa a fazer parte de um certo pedestal, mas o mercado sempre esteve presente, se pensar a burguesia, os reis, a classe aristocrática, os desenhos da aristocracia, os quadros individuais da aristocracia, de certa forma, digamos, o poderio econômico, melhor dizendo, sempre esteve presente, não é? Como a história da imagem sempre conta a história ou a narrativa de algo ou de alguém, né, o domínio de bem contar essa história reifica quem conta. Né? Então, a história sempre teve, nos mostra, digamos assim, uma relação muito direta entre a encomenda e a produção. Né? Talvez o que operou no campo da arte até o século XX seja a encomenda, a compra e venda de trabalho sob regime de encomenda. O mercado, que é um modo do século XX, quando todo o mundo estava buscando liberdade de comércio, no campo da arte inaugura o que a gente chama de mercado, lá relacionado a um modo de legitimação dessa produção que envolve 3 agentes: o artista, as galerias e o crítico. Né?
este modo articulou toda a produção moderna, né, e serviu de modelo, né, para esse modo que talvez se finalize na década de 60 e 70. Se finalize? Estava conversando um pouco antes sobre a professora Anne Coquelin, e ela vai dizer que o regime da arte moderna é o regime do mercado, e o regime da arte pós-moderna e contemporânea é o regime da comunicação. Interessante, eu achava que o mercado ainda estivesse dando as cartas aí na época contemporânea. Eu só me lembro da Anne Coquelin, uma coisa que eu gosto muito, não me lembro mais em qual livro, onde ela diz que há uma tendência das pessoas fazerem perguntas equivocadas à arte contemporânea. Você quer aspectos onde está o sublime, não vai achar na arte contemporânea, porque as pessoas ainda gostariam de ter aquela experiência do sublime, quem sabe diante até de uma pintura figurativa, não é? Então ela acha que as perguntas não são mais adequadas. Pois é, então ela vai dizer, só complementando sua fala, que precisa entender que o mercado não deixou de existir, mas ele é um dos lugares de agenciamento do campo das artes, porque existe também o sistema das artes, que é algo muito mais amplo. Você tem os modelos de autogestão. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pequeno intervalo e vamos voltar com essa questão, bem que a gente achou que era muita coisa, né? Assim, a gente volta então daqui a pouco já falando sobre os caminhos da arte na contemporaneidade. Até já.